A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Nós estamos hoje no episódio 22 e com uma novidade. Nós já falamos desde o início, desde o primeiro podcast, que nós iríamos ter alguns quadros, alguns painéis diferentes, né? Por exemplo, de entrevistas, de fórum teológico, de conversas escatológicas e tal. E hoje nós vamos vamos inaugurar hoje um painel chamado Testemunhos. Então, esse é um quadro, um painel novo, desses que nós já tínhamos programado antes para acontecer, e hoje nós vamos entrar com a inauguração, com o primeiro painel. E antes de entrar no nosso assunto hoje, no nosso tema, que vão ser testemunhos, eu quero mencionar para vocês aqui, dar uma introduçãozinha a respeito desse tema aqui. Vejam só, na teologia, existem segmentos da teologia denominados cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Cessacionistas são aqueles estudiosos, ou teólogos, ou líderes, que entendem que os dons de Deus, a operação do Espírito Santo, da igreja primitiva para cá, não existem mais. Não existem mais os dons de profecias, dons de língua, dom de revelação, dom de apóstolo, de visões, de todos os dons do Espírito, dons de cura, de milagres, não existem mais. Porque esses dons, então, na teoria deles, esses dons, então, cessaram. Esses são aqueles que são conhecidos como os cessacionistas, quer dizer, cessaram os dons, cessaram essas operações do Espírito Santo, não existem mais. Bom, mas a Bíblia, deixa eu dizer logo a informação. Cessacionista é um termo que faz referência a essas pessoas que não acreditam, né, que o Espírito Santo opera com sinais hoje, e milagres e curas e tal, né? Esse ensinamento não diz, a Bíblia não diz em momento nenhum, não tem uma vírgula da palavra de Deus que dê esse entendimento, que os dons cessariam na época da igreja. O que a Bíblia informa é que, havendo línguas cessarão, havendo profecia pararão, havendo qualquer dom, quaisquer dons do Espírito Santo hoje, que existe hoje na época da igreja, eles cessarão, mas cessarão quando nós já estivermos com o Senhor. Depois que a igreja for arrebatada até as nuvens e nos ares, nós encontraremos com o Senhor. Então, até esse dia, os dons do Espírito Santo continuam a mesma coisa, sem mudar uma vírgula, sem mudar nada. Então, não existe nenhuma alteração. Então, o Espírito Santo continua operando hoje a mesma coisa, aqueles 9 dons que falam do Espírito Santo, lá na primeira carta aos Coríntios, continua a mesma coisa, não mudou nada, eles existem do mesmo jeito, tá? Então, para aqueles que acreditam na Bíblia e que esses dons continuam, são chamados de continuistas. Quer dizer, aqueles que acham que veem que os dons do Espírito Santo continuam ainda a mesma coisa, tá bom? Então, eu queria deixar esse entendimento aqui com vocês aqui, para vocês saberem. Eu vou dar uma ênfase. Não mudou nada da época de Cristo para cá, dos apóstolos para cá, da igreja primitiva até hoje,
Não mudou absolutamente nada, continua tudo do mesmo jeito. O Espírito Santo atuando, operando, a mesma coisa, os dons funcionando, Deus falando, a mesma coisa. Por quê? Por que estou falando isso agora? Estou falando isso agora porque a gente vai ter alguns testemunhos aqui, vamos mencionar aqui vários testemunhos, apresentar vários testemunhos de coisas que Deus tem feito e tem feito mais de perto. Feito na minha vida, feito na vida da minha família, feito na vida de irmãos ligados a nós, ou perto, ou mais distantes, ou parentes, familiares, e irmãos na fé de uma maneira geral, de várias igrejas, de várias partes do mundo. Então, dizendo isso, eu quero também dar uma introdução para vocês, aqui a respeito de um plano de Deus que existe. Deus tem um plano eterno para o cosmos, para a humanidade e para o cosmos. E esse plano é um plano geral de Deus, um plano eterno geral de Deus para toda a humanidade e para até o universo. De tudo que Deus está fazendo. Porque Deus ele é extremamente organizado em tudo. Deus não faz nada bagunçado. Deus não faz nada sem ordem, sem decência, de qualquer jeito, não. Deus age dentro de alguns critérios que Ele colocou para Ele mesmo e para a sua igreja, de maneira que tudo concorresse de maneira perfeita para cumprir todos os objetivos dele que Ele tem para o mundo, para o universo, para a humanidade, para a igreja, tá bom? Então, esse plano de Deus, ele começou antes mesmo da criação do ser humano e antes ainda, na eternidade passada, antes de ele ter criado até mesmo os próprios anjos. Então, numa eternidade lá sem fim, que nós não temos nada escrito sobre ela, mas nós entendemos pela palavra de Deus que esse plano começou. E como Deus é extremamente organizado, e tudo se cumpre exatamente da maneira que ele previu que aconteceria, então ele estabeleceu esse plano. E esse plano, então, esse plano eterno, ele possui inúmeras subdivisões até chegar a cada pessoa. Vejam só, nós sabemos, acho que todo mundo sabe disso, que Deus tem um plano específico para cada pessoa na Terra, principalmente da igreja. Cada homem, cada mulher, cada criança, existe um plano de Deus do começo ao fim, quer dizer, do início da concepção de uma vida aqui na face da Terra, aliás, até mesmo antes disso. Veja que como Jeremias, ele foi escolhido por Deus já antes do nascimento dele, quer dizer, já tinha um plano traçado de Deus para Jeremias. Como tem um plano traçado de Deus para cada habitante da Terra. Como na Terra hoje, nós temos, só hoje, atualmente, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, e só agora, 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas que se encontram vivas, fora as que já morreram nesses praticamente 6 mil anos de história. Então, esse plano de Deus, ele possui inúmeras divisões até chegar a cada pessoa. Eu entendo, pelos estudos bíblicos, que Deus tem um plano específico, individual para cada pessoa na Terra. Isso significa dizer que só para as pessoas existentes hoje, Deus então tem mais de 8 bilhões de planos, porque cada pessoa tem seu plano individual que Deus estabeleceu para ela. Então Deus estabeleceu então, contando de agora até o primeiro ser humano a existir na Terra, que é Adão e Eva, isso significa que Deus designou algumas dezenas de bilhões desses subplanos que Deus tem dentro do plano maior dele. O plano maior dele envolve todas as coisas, envolve o universo, o cosmos, envolve a humanidade, envolve a igreja, envolve também todos os atos, todas as ações dos seres humanos e tudo o que aconteceria, que Deus previu e tal. Então, assim, a gente fala que mais de 8 bilhões de planos hoje, mesmo sem considerar outras numerosas e desconhecidas
subdivisões do seu plano eterno para atender outras criaturas, quer dizer, outros seres, né, que não seres humanos, incalculáveis necessidades nos universos visíveis e invisíveis. Então é necessário saber que dentro de todos esses planos aqui, que Deus é perfeitamente organizado em tudo. Ele é perfeitamente organizado em todas as coisas que ele faz. Então, dentro desse novo painel que nós vamos começar hoje, estamos inaugurando hoje, esse quadro chama Testemunhos. Então vamos ter testemunhos aqui, vários, eu vou começar dando testemunhos aqui, mas nós vamos ter aqui bastante testemunhos que vai ser bom, acho que vocês vão achar muito bom, porque é uma diversidade muito grande de testemunhos que nós vamos apresentar aqui. Então, dentro desse novo painel, desse novo quadro, e considerando a realidade desses planos, estamos iniciando hoje, então, uma série de testemunhos diversos sobre o que Deus fez e continua fazendo na vida dos seres humanos. Evidentemente, esses testemunhos que serão dados aqui abordarão erros e acertos. Por quê? Porque acertam aquelas pessoas que seguiram, obedeceram a Deus e fizeram ou deixaram de fazer certas coisas em obediência a Deus. Então, esses são os acertos. E tem também aqueles testemunhos que serão dados também de pessoas que não obedeceram a Deus e teve também os seus testemunhos de forma negativa, né? Ou seja, serão testemunhos negativos e positivos em função da obediência ou não às orientações de Deus e da sua palavra, que forneceram no final e forneceram lições preciosas, tanto negativas como positivas, mas oferece lições preciosas para nós hoje, muitas vezes na vida dos seus personagens, que exerceram uma utilidade na vida dos seus personagens, como também para nós hoje, que estamos ouvindo esses testemunhos, que vamos ouvir esses testemunhos. E eu quero também trazer aqui um spoiler para vocês. Eu falei que dentro desse plano geral de Deus para a humanidade e para o cosmos, para o universo visível e invisível, né? Eu estou finalizando um livro que vai ser, vamos lançar ele daqui uns dias, eu vou dar para vocês ainda, mas vocês fiquem atentos, porque quando eu anunciar, vocês vão poder adquirir. Mas vocês vão achar muito bom, porque tem muitas coisas lá, que algumas coisas eu tenho trazido aqui para vocês, mas vocês vão verem que o testemunho de Deus abrange tantas e tantas coisas. Na verdade é ilimitado, né? As coisas de Deus são ilimitadas. E o objetivo principal que eu tenho para trazer esses testemunhos aqui são dois. Primeiro o objetivo principal é glorificar e honrar a Deus em seus feitos. Quer dizer, honrar e glorificar a Deus nos seus feitos. Por isso que esses testemunhos que eu estou preparando aqui vão ser dados aqui por mim e a meu respeito e a respeito de outras pessoas também, mas também que podem outras pessoas trazer esses testemunhos aqui. E a segunda coisa também é edificar todos vocês que ouvirem esses testemunhos de coisas que Deus continua fazendo, como eu disse, né? Nós não somos cessacionistas, nós somos aqui continuistas, porque acreditamos, porque nós vemos isso hoje. Eu particularmente vejo desde criancinha operações de Deus realizando coisas fantásticas aqui na Terra, apesar de eu ter pouca idade ainda, mas eu já vi muitas coisas, fora aqueles irmãos que já viveram 100 anos atrás, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 anos, e que já testemunharam na história, escreveram tantas coisas que Deus fez no passado, está fazendo no presente e vai continuar fazendo no futuro, até a volta do Senhor Jesus Cristo, até Jesus Cristo voltar, tá bom? Então, o objetivo então é edificar vidas, em primeiro lugar, glorificar e honrar a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e vai continuar a fazer. Eu vou falar para vocês algumas coisas que Deus já fez e que está fazendo também.
mas coisas ainda que Deus irá fazer num tempo aí próximo. E eu quero então iniciar aqui dando pequenos testemunhos hoje, que nós vai ter testemunho aqui que nós vamos gastar o tempo todo aqui falando que são testemunhos maiores, tá bom? Mas vocês fiquem atentos e espalhem, divulguem bastante esses podcasts aqui que a gente faz aqui, porque nós temos dois objetivos aqui principais, é que Deus salve e edifique vidas aqui através do nosso podcast A Bíblia Fala. Então, por isso que eu peço a vocês que contribuam conosco também, divulgando, compartilhando em todas as suas redes sociais, né, assinando o sininho das notificações aí e divulgando, porque você fazendo isso, você está trabalhando para Deus. Como nós estamos trabalhando para Deus aqui, você também divulgando vai fazer com que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, possam ser salvas e possam também ser edificadas por tudo aquilo que Deus nos concede a graça de compartilhar aqui, tá bom? Bom, então eu vou começar aqui com um testemunho meu, um testemunho próprio, quando eu tinha 5 anos de idade, tá bom? Vou começar por esse testemunho. Tem vários testemunhos aqui que já programamos aqui, e vão ter testemunhos aqui fantásticos, vocês vão ver, testemunhos aqui maravilhosos. Então vocês não percam esses capítulos aqui. Hoje nós estamos no capítulo 22, então não percam que vão ser testemunhos maravilhosos. Então o que eu quero falar aqui, os meus testemunhos que eu quero falar aqui, é daquilo que Deus fez na minha vida e fez através da minha vida, fez na vida de familiares meus, de irmãos próximos, que fez na vida de vários irmãos, fez aqui nessa cidade, Brasília, fez também em Goiânia, fez em outros lugares e continua fazendo, Deus operando. Então, nós estamos dando testemunhos que os dons de Deus não cessaram, os dons do Espírito Santo não cessaram. Deus continua, o Espírito Santo continua agindo hoje, interagindo com a sua igreja, da mesma maneira que ele fazia na época da igreja, e quando Jesus estava aqui na terra também. Então, de lá para cá, não mudou nada, absolutamente nada. Continua tudo a mesma coisa, da parte de Deus, continua tudo a mesma coisa. Então, não tem por que a gente falar que os dons cessaram. Não, os dons não cessaram. Eu sou testemunha visual, e sou testemunha também audível de coisas que Deus fez e continua fazendo até o dia de hoje. Bom, eu tinha 5 anos, morava aqui em Ipameri, cidade do meu nascimento, e nós, na minha família, tinha 2 irmãs que elas moravam em Goiânia, e num dia lá elas foram fazer uma visita lá para a minha mãe, para a nossa mãe, né? E eu tinha 5 anos na época. Isso aconteceu em 1953. Bom, e eu tinha dado a entender que eu queria vir com elas para Goiânia também. Mas eu era muito novo, não tinha como elas trazerem, e também era necessário que eu ficasse lá sob os cuidados de minha mãe. E a minha mãe, naquela época, ela era lavadeira de roupa, ela lavava roupa para fora, para ganhar o sustento dos seus filhos. Eu sou o mais novo, filho da minha mãe. Bom, eu me lembro que, na época, passava o trem de passageiros que vinha de São Paulo e ia até Goiânia. E elas iam viajar nesse trem, na parte da tarde. E a minha mãe, aproveitando a minha estadia lá, me levou para o córrego, que ficava perto de casa, para que eu ficasse lá, ela me olhando, né? Eu era muito novo. E enquanto isso, as minhas irmãs viajariam para o Goiânia, e eu desejava muito
eu desejei muito viajar com elas para Goiânia, mas então me foi negado. Bom, o que aconteceu então? Eu fui com a minha mãe para o córrego e nós ficamos lá muito tempo, enquanto ela lavava as roupas e tal. Ficava assim mais ou menos aí, 1,5 km, 2 km de casa. E eu notei que é o seguinte, quando ela terminou de lavar as roupas, botou aquela mala de roupa na cabeça, e chegamos em casa, as minhas irmãs já tinham saído para a estação de trem, para pegar o trem para vir para Goiânia. Bom, e enquanto a minha mãe estava estendendo as roupas lá no varal, eu escapuli. Eu pensei, por que eu escapuli? Porque enquanto ela estava estendendo as roupas no varal, eu ouvi o apito do trem. Ouvindo esse apito do trem, o trem que estava chegando lá de São Paulo, passando por Ipameri e indo para Goiânia. Então notei que, pensei naquele momento assim, que as minhas irmãs iriam embarcar nesse trem. Tá bem. E eu então fui saindo assim devagarinho, escapuli da minha mãe e fui bater lá na estação. Quando eu cheguei na estação, o trem já tinha acabado de chegar. Então fiquei por ali, olha, eu tinha 5 anos de idade. Fiquei por ali e tal, e quando o trem estava, deu apito para sair, eu consegui entrar no trem. Eu entrei naquele trem, e o trem foi. E minha mãe lá ficou lá, eu não sabia de mim. Bom, e esse trem foi andando e tal, e eu me lembro que depois de andar muito tempo, eu vi um senhor de idade lá perguntando se eu estava sozinho, porque eu não estava dentro do vagão, eu estava fora do vagão, fora da porta, e vagão de passageiros, né? E aí, quando esse senhor me abordou e falou, você está desacompanhado? Eu não falei nada. Ah, você quer vir comigo? Aí eu fugi dele e entrei no vagão de trem. Isso já fazia mais ou menos aí, eu imagino hoje, que já fazia aí, talvez uns 20 minutos que a gente já tinha saído da estação, em direção para Goiânia. E eu não vi minhas irmãs, mas eu fui. Aí eu entrei da estação, fiquei com medo daquele senhor, e entrei para dentro do vagão, e quando eu ia andando assim e tal, agarraram no meu braço. Quando agarraram no meu braço, eu olhei meu braço direito, eram minhas irmãs. Mas elas notaram que eu tinha fugido de casa. Eu havia fugido de casa e para acompanhar elas, que eu queria ir para Goiânia. O que aconteceu? Eu não vou me estender muito, senão não dá tempo, mas eu estou falando para vocês aqui sobre o cuidado que Deus tem de nós. Então, quando eu estava chegando, depois de muito tempo, o trem demorava mais ou menos, acho que parece que umas 12 horas, ou mais, ou perto disso, não me lembro bem, para chegar até Goiânia. Bom, quando eu cheguei em Goiânia, as minhas irmãs me deixaram lá, não me levaram para a cidade, porque talvez elas tivessem ficado muito preocupadas com a minha mãe, e elas então me deixaram aos cuidados lá de um pessoal, donos do restaurante, do vagão restaurante que tinha lá. Bom, então elas desceram e eu fiquei sob os cuidados do pessoal dono lá desse vagão restaurante, que ele fornecia refeições para os passageiros. Então fiquei lá no hangar onde os trens pernoitavam para retornar, porque no outro dia ele ia retornar para São Paulo e ia passar por Ipameri. Então as minhas irmãs me encomendaram a eles que me levasse até a estação de Ipameri de volta. Bom, quando eu cheguei lá então, no outro dia, já tinha muita gente me esperando na estação, a minha mãe estava lá com todos os meus irmãos também, nós éramos 10 irmãos, e eu notei que depois que me pegaram lá, me botaram, um dos irmãos mais velhos me botou nas costas, me levaram, e nós chegamos em casa, tinha bastante pessoas lá. Eu imaginei que
Eram pessoas que tinham sabido da minha fuga, né? Aos 5 anos de idade, já no outro dia, tem muita gente em casa, muito provavelmente pessoas da igreja também, porque provavelmente estivessem orando também por mim em casa, né? Enfim, eu cheguei lá. Mas eu fiquei sabendo o seguinte, é que minha mãe, depois ela conversando comigo, ela falou que tinha ficado com muito medo, porque eu atravessei, nós morávamos na ponta de uma cidade, e ela ficou muito com medo, porque eu atravessei a cidade todinha até chegar na estação de trem. Eu tinha 5 anos de idade, imagine bem. E porque também, nesse percurso que ia de casa até a estação, além de atravessar a cidade inteira, tinha um ribeirão. Esse ribeirão tinha uma ponte. Então a minha mãe ficou, depois ela disse para mim isso várias vezes, ela ficou assim, muito preocupada e com muito medo de eu cair naquele ribeirão, lá na ponte, e morrer. Tá bem, então foi uma alegria muito grande, as pessoas ficaram com alegria quando me receberam de volta em casa. E isso eu conto isso como um testemunho, de Deus guardando uma criança de 5 anos de idade, atravessando uma cidade em perigo, até teve o perigo de alguém, né, me raptar naquela época, né, me levar para casa, como eu recebi o convite desse senhor, eu não me lembro da fisionomia dele, mas ele perguntou se eu queria ir com ele, eu fiquei com medo e entrei no vagão de trem, do vagão de passageiros, e aí, enfim, finaliza essa história minha aqui, quando eu tinha 5 anos. Eu não sei se vai dar tempo de contar uma segunda, mas eu creio que vai dar, um segundo testemunho. Bom, esse é o testemunho que Deus abençoando a minha vida, guardando, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele coloca os anjos dele, né, para guardar as vidas de todas as crianças em todas as situações. Então, eu vi, então, um testemunho que eu conto, dessa minha façanha, né, de criança. Coitada da criança, com 5 anos a criança não sabe nada, está na idade da inocência ainda. Bom, eu vou ver se dá tempo aqui de eu dar um segundo testemunho aqui. Quero perguntar até quanto tempo foi. Meia hora. Ah, então não dá tempo. Tá, então vou continuar aqui então. Bom, esse segundo testemunho que eu vou dar também a meu respeito, testemunho pessoal. Isso aconteceu no ano seguinte, em 1954, porque nós mudamos de Ipameri para Goiânia, no início de 1954. E quando foi mais ou menos em meados do ano, nós estávamos em casa, eu estava mais a minha mãe, eu tinha na época, então eu tinha 6 anos. E então eu estava lá, brincando, eu estava com a minha mãe, né, tomando sol, aquele banho de sol, né? E eu notei assim, tinha um cachorro bem grande, esse cachorro era de um vizinho lá. E interessante que eu fui brincar com esse cachorro. Quando eu fui brincar com esse cachorro, eu cheguei na frente dele, bati palmas para ele, se brincando com ele. O que aconteceu então? Ele não reconheceu a minha brincadeira, o que fez? Ele avançou em mim e agarrou no meu braço esquerdo. Ele agarrou no meu braço e queria ser como se estivesse querendo estraçalhar. Eu tenho aqui 6 cicatrizes ainda no meu braço esquerdo, a respeito desse evento aí. Eu sei que a minha mãe correu e foi me livrar desse animal. Agora, como o animal também não mordeu ela também, eu não entendo. Por quê? Porque ela me livrou do cachorro, um cachorro grande, um cachorro escuro, um cachorro rajado, escuro. Eu me lembro disso até hoje. Então, isso passou, mas aconteceu uma coisa. Fiquei livre naquele momento lá, recebi, acho que passou água de sal, nos locais onde eu tinha mordido, saiu sangue e tal, o meu braço era pequeno, né? Então, ele conseguiu abarcar todo o meu braço, porque braço de criança de 6 anos é braço pequeno. Tá bom. E ficamos ali e tal, passaram os dias. Quando foi uma semana depois, eu senti febre, me deu febre. Então aquela febre que eu senti, a minha mãe, ela já disse, isso foi
proveniente da mordida do cachorro. O cachorro, e naquela época, né, não tinha negócio de vacina, as pessoas não cuidavam disso, mas eu fiquei doente na cama e me lembro que ela começou a tratar comigo, mas ela dizia sempre, se foi por causa da mordida de cachorro e tal. Eu devo ter ficado ali uns 2 dias com febre, uns 3 dias. Quer dizer, então aquele veneno daquele animal, ele fez efeito no meu corpo. E poderia também ter me matado também, mas Deus também me guardou nesse instante aí. Ele me guardou por quê? Porque eu senti algum sintoma, né, proveniente dessa mordida violenta do cachorro. E eu conto isso também como testemunho, de que Deus, provavelmente, ele tenha preservado a minha vida da morte, porque ele tinha, conforme eu falei, né, dentro dos planos que ele tem para cada pessoa aqui na face da terra, conforme eu mencionei para vocês, Deus, em tudo aquilo que Deus faz, ele tem um plano, ele não faz as coisas aleatoriamente, sem programar, sem talhar direitinho, todas as coisas ele faz. Então, eu chego à conclusão aqui que Deus tem dezenas de bilhões de planos. Então, como cada pessoa tem o seu plano, não sei se eu falei isso aqui para vocês, cada pessoa tem o plano de Deus para ela, né? Então a gente já sabe que Deus tem um plano específico, individual, um plano para cada pessoa na face da Terra. Então, se nós temos hoje mais de 8 bilhões na Terra, só para planos individuais, nós temos mais de 8 bilhões de planos de Deus para cada criatura. Fora aqueles que já morreram antes de nós, que talvez tenha mais aí uns 5, 6 bilhões de pessoas que viveram nesses praticamente 6 mil anos de história, né? Talvez. Mas pelo menos aí 20 bilhões de planos aí para os seres humanos, para cada ser humano, né? 20 bilhões de pessoas, imagino que seja a população desde o Jardim do Éden até hoje, talvez até mais do que isso. Fora os milhões de planos também que ele tem para todas as coisas no universo, não somente no universo visível, que é o nosso caso, né? Mas também no universo invisível que nos cerca, mas que nós não vemos nada, porque nós sabemos que existe, tá bom? Então, Deus me preservou desse veneno, desse cão, desse cachorro, não permitindo que eu viesse a óbito, que eu falecesse, porque ele também tinha um plano específico para a minha vida. Bom, eu acho que dá tempo até de contar um outro. Como é testemunho curto, eu vou tentar contar mais um outro testemunho aqui. Esse testemunho aconteceu no ano seguinte. Eu falei de 1953, depois falei da mordida do cachorro, 1954, e 1955, um ano depois. Bom, a gente morava num barracão lá em Goiânia. Geralmente nós éramos bem pobres, nós somos descendentes assim, de pessoas que moravam em ranchos de palha no interior, ranchos, não era nem nosso, ranchos dos outros. E muitas vezes a gente passava assim, extremas necessidades, muitas necessidades. A minha mãe lavava roupa para fora, para trazer um sustento para nós e tal. Bem, depois eu posso contar mais alguns detalhes, mas o que interessa é dar um outro testemunho aqui. A gente morava num barracão lá em Goiânia, na cidade de Campinas, no bairro de Campinas. Isso foi em 1955, então eu tinha 7 anos de idade. Aliás, eu acho que eu nem tinha completado 7 anos ainda. Eu devia ter mais ou menos aí 6 anos e meio, por aí. Não tinha completado ainda os 7 anos, então. E na frente da minha casa tinha a cisterna, era o poço onde a gente tinha um sarilho com um balde para pegar água, né? Então toda a água que a gente utilizava dentro da casa vinha daquele poço lá, daquela a gente chamava de cisterna. E essa cisterna era funda, ela tinha 15 metros de fundura, 15 metros. O que aconteceu um dia? Normalmente usava lá no sarilho, tirava água e tal, colocava o balde do lado e colocava a tampa em cima para evitar que caísse algum animal, até perigo mesmo para criança, que era o meu caso, né?
e um cachorro caísse, um gato e tal, porque era água que a gente utilizava. Mas então o que aconteceu? Um dia eu subi nessa tampa que estava tampando a boca dessa cisterna. O que aconteceu? A tampa então fez isso e eu caí. E essa cisterna, olha bem a providência de Deus. Eu caí 15 metros de fundura para dentro dessa cisterna. E eu estava com o meu irmão mais acima de mim, estava em casa nesse dia, e de alguma maneira, uma das minhas irmãs, que já é falecida, mas que na época era jovem ainda, estava conosco em casa, e ela estava dormindo. Então falaram para ela, e ela acordou assim apavorada, e foi ver o que tinha acontecido. Eu tinha caído no poço, mas veja bem o milagre de Deus. Deus continua operando até hoje. A cisterna, ela não estava seca, ela tinha água. Porque se a cisterna estivesse seca, o que tinha acontecido? Eu teria, vamos dizer assim, esborrachado lá no chão da cisterna, no fundo do poço, não é? Mas ela tinha água, só que ela não tinha muita água, porque se tivesse muita água, o que tinha acontecido? Eu teria morrido afogado. Então, não tinha água suficiente para eu morrer afogado, mas também não tinha água tão pouco a ponto de eu morrer na queda. Então, tinha água suficiente para para amenizar a minha queda, porque era muito alto, né, 15 metros. Então, aquela água que tinha na cisterna foi suficiente para servir de amparo para mim, para eu não morrer. Então, se tivesse, por exemplo, mais um meio metro de água para cima, eu, como eu não sabia nadar, nem não tinha por onde nadar também, que era um poço, eu teria morrido afogado. Ou eu morreria lá por ter esborrachado no chão, né, vamos dizer assim, ou então eu morreria afogado. E o que aconteceu então? Chamaram a minha irmã veio, desceu pela corda do sarilho, desceu o balde, né? E até onde eu estava. Então, o que aconteceu? Falaram lá para mim na hora, nem me lembro mais do que falaram, mas de qualquer maneira eu entrei no balde. Eu tinha 6 anos e pouco ainda. Eu entrei no balde e ela então me puxou. Só que essa irmã minha, ela tinha, não sei se era problema de pressão, alguma coisa assim. O que aconteceu? Ela me puxou, ela ensarilhou e tal. Quando chegou em cima, que foi me pegar, eu quase caio de novo. Por quê? Por que eu quase caí de novo? Porque ela ficou com aquela emoção, então, não sei se diminuiu a pressão dela, alguma coisa assim, eu sei que ela desmaiou lá na beira da cisterna. E quase que eu novamente desço outra vez. Se eu tivesse descia com balde e tudo, provavelmente é outro motivo que eu poderia ter morrido. Então me pegaram também e me levaram lá para dentro de casa. Então, para a criança, foi um milagre muito grande, que eu conto de Deus preservando a minha vida, porque tinha um plano dele indicando para mim. Ele sabia, né, na visão que ele tem de todas as pessoas, porque para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Para Deus só existe o presente. Então, a cronologia, Deus é atemporal. Então, o passado, presente e futuro, para ele, tudo é presente. Então, ele enxerga todas as coisas, tudo que vai acontecer, ele sabe tudo, enxerga tudo. E vê tudo por dentro e por fora, as possibilidades, as impossibilidades, ele muda as coisas, ele faz milagres e tal. Bem, então, aconteceu esse outro milagre, né? Nesse ano de 1955, provavelmente aí nos primeiros meses de 1955. Então, nessa queda que eu tive, lá Deus colocou um anjo dele para me guardar,
guardar a minha vida para que eu não entrasse em óbito, para que eu não viesse a falecer e desse de tristeza ali, né? Não cumprisse o plano que ele tem para a minha vida, e todas as pessoas cumprirão os planos que Deus estabeleceu para a vida delas, né? Então, assim, eu conto isso também como testemunho, que também foi um livramento de Deus para a minha vida, porque os planos de Deus para mim, quer dizer, o plano de Deus para a minha vida, não era que eu morresse lá, naquela época, lá com 6 anos e meio de idade. Ele tinha coisas mais para frente ainda, ele sabia que eu ia chegar na idade de adulto, eu ainda iria casar, eu ainda iria ter filhos, eu ainda iria ter netos e até bisnetos. Eu tenho 3 bisnetos. Então, Deus já sabia disso tudo. E tudo que, detalhadamente, da vida de todas as pessoas na face da terra, Deus sabe tudo. Sabe tudo. E tem os registros das pessoas todas com ele lá na eternidade. Os anjos anotam. A pessoa pode perguntar, poxa, mas tem tantos anjos assim? Olha, eu não sei a quantidade de anjos que existem. Eu sei que existem anjos, arcanjos, serafins, querubins. Pelo menos essas 4 categorias a gente sabe que existem, mas eu não sei. Mas eu imagino que não são menos de que bilhões de anjos. Então são miríades de miríades, que há um número assim, tão expressivo, que a Bíblia fala a respeito dos anjos, que a gente imaginando assim, são incontáveis anjos. E esses anjos, quando Jesus voltar, ele trará todos esses anjos e todas as pessoas salvas, que morreram salvas, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, trará na sua companhia no dia do arrebatamento da igreja. Ele trará, ao soar a última trombeta, não é? E Jesus ressuscitará os mortos cristãos, os cristãos mortos que morreram em Cristo Jesus, obedecendo e seguindo a Deus, filhos de Deus. E dessa quantidade de anjos, eu imagino que tem, não sei, mas são bilhões e bilhões e bilhões de anjos. Eu não sei quantos, mas não são poucos os anjos que Deus tem a serviço dele, anjos que o adoram continuamente. Anjos, serafins, querubins, que adoram ao Senhor prostrado lá nos céus, hoje e em todo o universo. Bem, então, chegando ao final aqui, desse tempo de hoje, eu tinha previsto realmente dar esses 3 testemunhos aqui. E vocês podem contar isso aí, tá bom? Não me importa. Vocês podem contar que o Deus que agia no tempo lá de Jesus Cristo, no tempo da igreja lá dos apóstolos lá, e mesmo antes, Deus que agia na eternidade passada, continua a agir durante a história humana e continua a agir hoje a mesma coisa. Deus não mudou. Deus não muda. Deus é imutável, porque Deus não muda. Os seres humanos, nós mudamos, mas Deus não muda. Então, eu quero encerrar aqui agradecendo a assistência de vocês aí, a todos os telespectadores, aqueles que estão também só ouvindo, e que vocês sejam abençoados por Deus e novos testemunhos virão. E já relacionei aqui alguns testemunhos aqui fantásticos. Aqui são testemunhos pequeniníssimos que eu dei aqui, mas nós vamos ter testemunho aqui de conversão, de milagres que Deus fez, de operações maravilhosas. Aguardem, porque esse quadro que nós começamos hoje aqui, esse quadro, esse painel, ele começou hoje e vai seguir aí por muito tempo ainda, mas nós vamos ter testemunhos aqui maravilhosos. Que Deus, então, abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus guarde as vidas de vocês e vocês que conhecem já a Deus, acreditam em Jesus,
mas ainda não tiveram, não tomaram a decisão ainda de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Não somente hoje, mas como também agora. Se você quiser, você pode ter um encontro com Jesus hoje e você ser perdoado dos seus pecados, todos os pecados que você cometeu, desde sempre até agora. Deus perdoou porque Jesus Cristo morreu e derramou seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado e perdoa todos os nossos pecados, tá bom? Então receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E não se esqueça de divulgar, divulgar aí, promover nas suas redes sociais, compartilhar, porque esses testemunhos que nós vamos dar aqui, além de outras coisas mais que acontecerão aqui no nosso podcast A Bíblia Fala, que serão de muito interesse para muitas pessoas e servirão para muitas pessoas, para pessoas serem salvas, para pessoas serem libertas, para pessoas serem transformadas e serem também edificadas e aprenderem a palavra de Deus aqui conosco, tá bom? Eu vou falar mais uma vez aqui do meu livro, que eu lancei em 1990, sobre a escatologia, sobre a vinda de Cristo, né? E esse livro chama-se A Segunda Vinda. No final você vai ver, você vai ouvir também, trazendo a informação, inclusive do telefone onde você pode adquirir esse livro. Esse livro, um livro sobre escatologia, que eu já tenho falado dele aqui sempre, né? De vez em quando eu falo, e ele vai te dar detalhes, assim, informações preciosas para você que tem dúvida sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre a época que Jesus vai voltar, o que precisa acontecer antes de Jesus voltar. Vai falar também das bodas do Cordeiro, vai falar da perseguição da igreja, vai falar do anticristo, vai falar uma porção de coisas. Ele fala todas essas coisas. E lá, nesse livro, você pode ser livre assim, de muitas dúvidas, né? Todas as dúvidas que você tiver a respeito da vinda de Cristo, esse livro, A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, então você vai ter muita instrução, você pode consultar, tem detalhes lá de muitas coisas, muitos exemplos que nós temos, e de coisas que ainda sucederão, acontecerão, ainda não estão acontecendo, mas estão prestes a acontecer antes de Jesus Cristo voltar, tá bom? Você pode ver tudo nesse livro, A Segunda Vinda. Então esse livro ele foi lançado em 1990, portanto tem 35 anos que ele foi escrito, e foi relançado, né, na segunda edição, agora há 3 anos atrás, há 2 anos e meio atrás, ele foi relançado. Então ele está, quando você pedir, é claro, você vai obter um desconto, e se tiver que enviar para a sua casa seu endereço, pode ser qualquer endereço, a gente envia para todo o Brasil, tá bom? E eu quero também aqui mais uma vez falar a respeito do novo livro que eu estou terminando. Deus está me dando graça para terminar, e esse livro, ele vai falar também a respeito de muita coisa, principalmente desse plano que Deus tem. Olha, para vocês terem uma ideia, esse livro ele vai abordar, ele aborda de muitas coisas algumas coisas que eu já falei aqui, mas ele aborda lá antes da criação de Lúcifer, certo? A sua passagem de um anjo, de um querubim de luz, chamado Lúcifer antes, né? De um querubim extraordinário, com muito poder, e que se transformou em Satanás, né? Depois quando se rebelou contra Deus, e conseguiu atrair
na sua rebelião, praticamente 1/3 dos anjos de Deus que se rebelaram contra Deus, que se transformaram, né, com a rebelião de Deus. Eles foram expulsos dos céus, da presença de Deus, se transformaram nesses demônios que existem hoje atormentando as vidas. E esse livro, ele traz muita coisa. Fala desse plano geral de Deus para a humanidade, para o universo inteiro e para todos os seres humanos, passando por muitas e muitas coisas que Deus fez nesses mais de 6.000 anos de história, bem mais de 6.000 anos de história, até o juízo final, até depois do juízo final. O que vai acontecer então, depois do juízo final, depois de todas as coisas? Então esse livro é bem abrangente e muita coisa, muitas coisas, bastante coisas que você nunca imaginou a respeito de Deus, você vai ter a oportunidade de ler nesse livro, tá bom? Ele vai ser um livro que ele vai ter mais ou menos aí, eu imagino, uns 250, 280 páginas, mas vai falar bastante a respeito de Deus e muitas coisas que para você hoje é um mistério, para você hoje é um segredo, estão revelados nesse livro. Não todas as coisas estão reveladas, mas muitas coisas que para você é mistério, mas Deus já me concedeu graça, entendimento da palavra, e eu estou terminando. Então eu imagino que mais ou menos aí uns 2 ou 3 meses, ainda neste ano, se Deus quiser, neste ano ainda, eu espero que esse livro seja editado e seja publicado e divulgado aí para todo o país. Você vai ter a oportunidade de receber em primeira mão quando ele sair, tá bom? Você vai poder, então, adquiri-lo e se enriquecer no conhecimento bíblico, ok? Então, era isso que eu tinha para falar. Então, até o próximo programa, até o nosso próximo podcast, A Bíblia Fala. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.